Todo mundo virou escritor, né, cara? Você pede pro cara te mandar um processo, ele escreve 10 páginas. Porque na verdade não é ele que tá escrevendo, é a inteligência artificial. E pra fazer um projeto que deve... Pô, saudade do One Page Report, né? Uma página só, né? E de repente os caras começam a fazer uns negócios gigantes pra qualquer coisa. Então, por exemplo, tem um estudo que mostra que quando a pessoa está com dívida, o termo utilizado dentro de neurociência é sequestrar. Essa sensação de que eu preciso de dinheiro porque eu tenho uma dívida que vai vencer, sequestra o meu cérebro, pensamentos, e o QI das pessoas cai. Você sabe que quando eu morava em Curitiba eu tinha muitos amigos japoneses, né, orientais. E eles falavam uma frase que, pra mim, tentando ajudar quem tá nos ouvindo a organizar um pouco, né? Eles falavam assim: a diferença é que pra vocês o crescimento leva à perfeição. Pra nós a perfeição leva ao crescimento. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de venda, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Hoje a gente está numa situação muito especial. Eu estou voltando do Japão, 13 horas de fuso de horário de diferença. Estou há 24 horas sem dormir, não adianta. Já tentei de tudo para dormir, não sou de tomar nada. Então, estou natural. Falei, quer saber de uma coisa? Vou parar de lutar contra isso e vou encarar. E o Marcelo, viajando para cá e para lá, certo? Acordou meio afebrado, mas a gente estava conversando como nessas horas a gente se transforma, vem uma energia extra, vem forte, a gente vem com vontade, vem falando, mas estamos aqui porque a gente sabe que para você que está nos vendo, nos ouvindo, é importante esse momento da semana. A gente agradece muito essa tua participação e queria que você entendesse um pouquinho dos bastidores nossos, né? Que todo mundo, né, Marcelo, a gente olha, vocês acham que tudo é charmoso, tudo incrível, nossa, os caras estão dizendo, não, os dois estão aqui, tipo assim, e estamos ralando que nem você está ralando para cumprir a nossa missão. Então, a gente vai falar hoje, inclusive, sobre um tema super importante, super atual, que é a ansiedade do líder. Na verdade, acho que, né, Marcelo, a ansiedade de maneira geral em todo mundo e como isso afeta, né, a parte psicológica, mas a parte de vendas e para o líder, como tem que lidar com si mesmo, com si mesmo, com a sua equipe. Marcelo estava comentando, teve uma conversa com a nossa equipe recentemente sobre isso, e é algo que eu acho que você vai poder se relacionar, você vai ver e se identificar com muitas das coisas que a gente vai falar. Como sempre, lembre de curtir, de comentar, de compartilhar, né? Mande seus questionamentos, como você tem lidado com algumas situações, dicas que você tem em relação ao assunto. E antes da gente começar, sempre convido, né, Marcelo, comentários iniciais para a gente trazer esse tema. Em primeiro lugar, é prazer estar aqui com você, com todo mundo que nos ouve. Esse encontro aqui foi maluco, porque semana passada nós estávamos num evento, ou na retrasada, num evento do CBTD, e eu conversando com a nossa equipe, né, um pouco porque eu sentia a equipe nessa ansiedade, né, de mudar tudo, de fazer tudo diferente, de, enfim, de ficar inventando toda hora algo absolutamente novo. E eu acalmei a equipe, eu falei, calma, gente, calma, nós vamos ser consistentes nas mudanças que nós fazemos. Porque hoje, Raul, a gente vive um momento maluco, né, porque assim, inteligência artificial, uma nova solução todos os dias. Antigamente você trocava um CRM, botava um CRM na sua empresa e durava 3, 4, 5 anos. Hoje em dia o tempo todo você está treinando ferramentas, novas soluções, novas ideias, novas ameaças. E aí eu olhei e falei, pô, esse negócio aqui é bacana. E aí hoje o Raul chegou e falou assim, cara, tenho falado sobre isso, esse é um assunto importante. Você vê que é tão importante que veio dos dois lados essa conversa sobre essa ansiedade, né? Tudo mudando o tempo todo, os ciclos cada vez mais curtos e as pessoas super ansiosas. E para o líder, que tem que ser a segurança da equipe, é algo fundamental. Não só a segurança psicológica dele, mas também a segurança do grupo, que depende, de alguma forma, da segurança do líder também, né? O texto da Edine Semanal da Venda Mais, essa semana, então, é sobre isso. Eu tô usando um termo que eu vi outro dia, que é permacaos, que é basicamente o caos permanente, e a gente se entender que todos os dias, em algum momento, vai ter um tweet de alguém, uma personalidade, vai ter uma mudança de um plano econômico, vai ter uma taxação que não tinha, vai ter um imposto, vai ter uma guerra, né? E coisas que antes demoravam muito tempo para acontecer, agora estão acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. Então, é uma sequência muito rápida. E aí, então, as pessoas começam a também a ser bombardeadas por muito tipo de informação. Muito disso é ruído, mas a gente tem dificuldade de lidar com isso. E algumas dessas coisas são boas, a gente que opta por isso, mas é muita quantidade de informação sendo trabalhada, não só mídias sociais. Você entra no Netflix, por exemplo,
e você tem dificuldade até de escolher o que você vai assistir, porque, né, de tanta coisa que tem para assistir. Outro dia a gente estava brincando aqui no jantar em casa e a gente estava fazendo as contas de quantas assinaturas de aplicativos diferentes a gente tem relacionados de alguma maneira a conteúdo. E isso passou a ser cada vez mais uma constante da nossa. Então a gente está sendo bombardeado, tem que filtrar. Outro dia eu estava vendo um Porta dos Fundos, onde um chefe estava tentando dar feedback para uma pessoa da equipe, mas a pessoa ficava interrompendo o próprio chefe para olhar o celular, para responder o WhatsApp, o cliente ligou, não sei o que, entrava no computador. Quer dizer, as pessoas tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e sempre uma sensação de que eu estou ficando para trás, de que eu não estou fazendo o suficiente, de que alguém está fazendo melhor do que a gente. Por um lado, acho que é importante ter um pouco, né, o Andy Grove, que era CEO da Intel. A Intel está passando por um momento difícil agora, mas eu acho que eles têm uma base forte o suficiente para dar a volta. Mas ele falava muito sobre ser paranoico. Então tem uma questão de radar ligado que é super importante. Ao mesmo tempo, saber filtrar é super importante também. Né? Então, tipo, foco e prioridade no que realmente vai fazer diferença. E o assunto, né, Marcelo estava comentando com você, surgiu agora, eu voltei agora de viagem e nos poucos contatos que eu tive, já 2 pessoas em situações completamente diferentes comentando como elas passaram a perceber uma ansiedade quase que permanente e elas descreveram fisicamente como quase que um frio na barriga, alguma coisa na barriga acontecendo e, né, e você vê que a pessoa está tensa, rígida e ficando séria, quase que 24 horas por dia. Ela vai dormir pensando nas coisas, ela acorda, já pega o celular para ver o que está acontecendo, não tem mais sábado e domingo, porque, né, tipo, as pessoas não desconectam, e aí daí que veio esse tema. E acho que a gente sente um pouco isso também, né? Você estava comentando que a equipe sentiu isso, né? Então acho que você pode até comentar da onde surgiu a conversa com a própria equipe, né? E das suas conversas com líderes, né? Porque você tem encontrado isso todo dia. Todo dia as pessoas olhando para fora e não olhando para dentro. E esse para mim é um problema, né? Porque às vezes as empresas chegam assim, Caetano, veja que isso daqui está mudando, isso daqui está mudando, isso daqui está mudando. Vamos voltar aqui no que você planejou fazer no começo do ano. E aí você vê, cara, que as pessoas estão tão contaminadas por esse excesso de informação que elas não estão seguindo o roteiro que elas mesmas traçaram para passar o ano, que é o planejamento estratégico do ano ou dos próximos 2 anos da empresa. Então, o que eu vejo é que as pessoas estão olhando muito para essas novidades e estão deixando muitas vezes de fazer o que elas têm que fazer. Porque, para mim, ali dentro, é claro, você sempre tem que ter essa permeabilidade, permitir que essas informações entrem, porque você não é um ser isolado, mas tem que tomar muito cuidado para que você não perca a membrana, que é o que vai direcionar a sua equipe, que vai direcionar você, que vai direcionar a sua empresa. O que é que você quer fazer? O que é que você tem que fazer? Cada vez mais eu tenho visto líderes que têm dificuldade de responder isso. Né? Esses dias eu estava fazendo um briefing de um cliente nosso que já trabalhou com a gente, está voltando, e aí eu fiquei 1 hora falando com ele, e ele, informação. Aí chegou 1 hora eu falei, cara, o seu ponto crucial é esse daqui? Ele olhou e falou, é esse daqui. Aí eu falei, então vamos tratar esse ponto. E aí foi quase que um alívio para ele, porque ele estava tão contaminado pelo excesso de informações que ele não estava olhando onde estava doendo de verdade. Então, ali a gente identificou o que estava doendo, eu falei, nós vamos tratar isso e a gente vai fazer uma proposta para você para resolver isso daqui. Ele falou, mas o que mais vocês vão fazer? Primeiro isso, depois a gente faz o restante. Então, veja que as pessoas estão perdendo até a capacidade de priorização dentro do processo. E eu confesso para você, Raul, e para quem está nos ouvindo, que a hora que depois de 1 hora de conversa com ele, a hora que eu cheguei no principal ponto dele, me deu um alívio extraordinário. Porque é como se eu também entrasse num ambiente protegido e falei, eu sei o que tem que fazer. Porque senão você entra na empresa e você tem que fazer 1 milhão de coisas, certo? E que não são de verdade importantes. Porque você está seguindo tendência, ou que está, enfim, nesse excesso de informação e nessa ansiedade. Então, é muito importante que você entenda que é ali dentro que vocês ficam razoavelmente protegidos, mas se você não der essa segurança para o seu grupo, eles vão ficar emocionalmente muito instáveis. Você sabe que tem uma ferramenta que é uma dinâmica que eu gosto de usar, parecida com algumas que a gente faz quando a gente faz, né, os nossos workshops, mas essa aqui é específica em situações de liderança, eu chamo de brain dump. E, né, brain de cabeça, de cérebro, e dump é de você jogar, de largar alguma coisa. Então, para você tirar do teu cérebro, eu começo o trabalho dizendo, vamos fazer esse brain dump porque eu quero que você esteja presente, eu quero que você esteja aqui. Porque senão você está
E é engraçado isso, porque se você parar para pensar que um pensamento é eletricidade, é energia dentro do teu cérebro, se você colocar eletrodos e fizer um eletroencefalograma, você vai ver que as pessoas, né, sei lá, um médico, um cientista mostra uma imagem na parede, o teu cérebro está reagindo. Então, na verdade, estão conexões ali entre neurônios acontecendo, que é eletricidade, basicamente. Então, se você tem um pensamento e você entende que isso é energia e eletricidade, imagine se você tem 200 deles ao mesmo tempo, 18. Eu chamo isso de borboletas mentais, né? Então, é tanto que as pessoas estão cansadas. Né, a pessoa dorme e acorda cansada, porque o cérebro não conseguiu descansar com toda aquela informação. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o brain dump, vamos tirar e coloca no papel todas as pendências que você tem. Tem gente que começa a folha, vira a folha e continua escrevendo. Você diz, meu Deus do céu, imagine você viver com isso, né? Do tipo assim, é um peso da pessoa, porque aquilo é invisível. Essa energia está aqui dentro, mas ela existe, e ela tem um peso, e as pessoas têm que entender isso. E se eu sou líder, eu tenho que entender que a minha equipe também está com esse peso, certo? Então, tipo, quando você dá segurança psicológica para a equipe, na verdade você está dizendo, gente, vamos focar no que realmente é importante, eu preciso que vocês façam o que precisa ser feito. Como que eu posso ajudar vocês a focarem mais nisso? Porque se a pessoa está distraída e a cabeça dela está pensando em outras coisas, então, por exemplo, tem um estudo que mostra que quando a pessoa está com dívida, o termo utilizado dentro de neurociência é sequestrar. Essa sensação de que eu preciso de dinheiro porque eu tenho uma dívida que vai vencer, sequestra o meu cérebro, pensamentos, e o QI das pessoas cai. Então, tipo, às vezes já é limitado, né, Marcelo? O nosso já é limitado, né? Então, tipo, não, ainda vem um pensamento que rouba o nosso QI, pô, né? Então, se eu sou um líder, eu tenho que prestar muita atenção nisso, porque pode ser que muitas dessas coisas estejam sequestrando a nossa energia e tirando o foco do que realmente é importante. Então, quando você pega uma pessoa e diz, coloque todas as pendências que você tem aí, o que vier na tua cabeça, você vai. E eu peço para separar a parte física, que eu chamo de pessoa física, da pessoa jurídica, porque tem coisas de trabalho, mas, né, tá tudo na nossa cabeça misturado. Vai colocando no papel, vai colocando assim. Ok, chegou no final, eu digo, vamos marcar as que são realmente importantes? Vamos marcar as que realmente fariam uma diferença? Faça um asterisco aí nas que realmente fariam uma diferença. São 2 ou 3. Só que elas estão, coitadas, perdidas ali. E se você parar para pensar, eu tenho 100% de tempo e de energia para focar em todas essas coisas, mas 2 ou 3 delas são importantes, a minha atenção está totalmente dispersa. E é por isso que muitas vezes a ansiedade está sendo retroalimentada. Porque como eu perco o foco nas coisas importantes, eu começo a espalhar essa minha energia por uma série de coisas, e aí eu não tenho tempo para fazer. Aí chega no final do dia, fiz um monte de coisas, mas estou frustrado ou frustrada, e uma sensação de incompletude. É isso, tipo de uma frustração de dizer, não produzi de verdade, não fiz o que eu queria de verdade. Por quê? Porque fiz um monte de coisas que parece isso interessante que você estava falando, Marcelo, que pode ser uma coisa que a gente talvez possa aprofundar aqui. Parece que priorizar não está sendo muito eficiente, porque eu tenho tantas coisas para fazer que se eu só fizer essa aqui, parece que eu não fiz as outras 49. Mas essa é mais importante do que todas as outras 49. Do tipo, por que não vamos focar nessa aqui? E a conversa de dizer o que é realmente mais importante também é super. Eu acho que é uma arte que está se perdendo, era uma habilidade que precisa ser desenvolvida, de dizer, no meio de toda essa confusão, raio laser assim, do tipo, pá, qual é de verdade né, a alavanca? O que faria de verdade grande diferença? E aí você vai ver que muita dessa ansiedade começa a ser canalizada da maneira correta, né? Marcelo. Você sabe que até a tecnologia ajuda nesse processo, né? Ou atrapalha nesse processo, né? Muitas vezes em reuniões, né, conselho, qualquer coisa assim, todo mês querem mudar os dados a serem analisados. E aí eles acabam não aprofundando os dados, por quê? Porque o sistema dá tanta informação que você, muitas vezes, você começa a pegar informações que são secundárias dentro do processo de gestão, por exemplo, e você não olha para o que é realmente importante, para os 5, 6 números que são fundamentais. E você fica toda hora tirando uma informação nova no sistema, mexendo no sistema, e os sistemas estão maravilhosos, né? Com inteligência artificial, eles vão te dando informação, eles estão mais... Eles começam a fazer... E aí você perde, muitas vezes, o olhar do básico e você acaba não fazendo o que você tem que fazer, porque você fica tão seduzido por esse excesso de informação também advindo da tecnologia, que você acaba se perdendo um pouco nesse processo. E os sistemas estão aí para isso, né? Eles confundem muito mais, muitas vezes, do que eles de verdade ajudam o processo. Eu lembro que, agora eu não tenho feito mais parte de conselhos, mas quando eu era conselheiro, eu falava, pelo amor de Deus, vamos 3 meses analisar o mesmo número. Porque se você não repete a análise, você não consegue ter consistência no processo. 3 meses, né?
Quando o certo deveria passar um ano analisando isso, e aí define quais são os indicadores para o próximo ano. Mas não, parecia que era um crime você focar naquilo que de verdade era o que era mais importante. Então a tecnologia também é um outro fator para isso, sabe? Eu acho que as empresas elas precisam até bloquear um pouco para que as pessoas não percam o olhar do que é realmente importante. Então veja que ele está falando dessa ansiedade, ela vem de vários lugares, né? Alguns celulares e não sei o que é muito difícil da gente controlar, mas outros nós fomentamos essa insegurança e a gente fomenta esse processo que tem claramente sido mais negativo do que positivo, principalmente em termos de saúde mental da turma, né? E tem um especialista aqui nos Estados Unidos que chama Gino Wickman, ele escreveu um livro chamado Traction, que é tração. E ele defende muito que você simplifique muito esse processo de análise de indicadores. São sempre os mesmos, porque uma das coisas e é super interessante isso, de dizer, vamos dizer que eu tenha que colocar tudo que é importante numa única folha. Então, vou fazer tipo um Canva com quadrados e retângulos, onde eu vou colocar, né, as coisas mais importantes, indicadores, né, resultados, tarefas que precisam ser feitas. E ele usa a mesma ferramenta, quase que um template para que na próxima reunião eu vá e revise as mesmas coisas e veja como isso está evoluindo. E uma das questões interessantes é que se eu só posso trazer 5 indicadores para mesa ou para planilha ou para PowerPoint, para apresentação, eu tenho que parar para prestar atenção e ter uma conversa muito séria, profunda, mental, de dizer qual é de verdade o indicador que vale a pena estar aqui. Por que eu estou trazendo esse? Porque é muito fácil e é uma forma muito preguiçosa de você lidar com algumas coisas, de dizer, e se tivesse essa informação adicional, essa informação secundária? E aí você vai vendo uma apresentação que tem 13 slides só com planilha, onde, na verdade, um deles é o único realmente importante, os outros são todos acessórios e deveriam estar ali caso alguém quisesse se aprofundar ou poderiam ter sido discutidos em algum outro momento, de alguma outra forma, de verdade mesmo. Então, veja que o excesso de informação, de novo, tira o foco do principal e faz com que a ansiedade fique mais reforçada e você passa a ser cada vez mais ineficiente. Eu acho que é uma das características, e aqui uma das causas da ansiedade é justamente essa sensação de que eu estou sendo ineficiente, mas não vou ser mais eficiente fazendo mais de coisas ineficientes. Não é empilhando ineficiências que eu fico eficiente. É o contrário, é tirando, certo? É simplificando, tire tudo que não é Davi, né? Então, Marcelo, você estava rindo aí porque provavelmente você já deve ter visto um monte de apresentação e que é assim, né? Não, eu esse dia eu escrevi na rede social, né? Todo mundo virou escritor, né, cara? Porra, você pede pro cara te mandar um processo, ele escreve 10 páginas, porque na verdade não é ele que tá escrevendo, é a inteligência artificial. E aí, antigamente, né, há alguns meses eu resumia. Hoje em dia eu aprendi que eu preciso falar para as pessoas que me mandam isso, elas resumirem. Porque senão elas mandam lá 10 páginas para falar de um negócio que de verdade uma página é o importante, e eu fico resumindo, eu estou estimulando as pessoas a mandarem um monte de coisa para mim, né? Então esse negócio de ficar todo mundo achando que é escritor e para fazer um projeto que saudade do One Page Report, né? Uma página só, né? E de repente os caras começam a fazer uns negócios gigantes para qualquer coisa. Ah, vamos fazer um processo de indicação de clientes, 10 páginas. Meu Deus do céu, né? Não é tão complicado assim, a gente pode simplificar. E a inteligência artificial dá essa ilusão, por exemplo, de que você vai gerando muita informação. Só que daí você vai acumulando informação, certo? Que não é relevante e aí ninguém suporta esse processo, né? Então a gente precisa voltar ao básico. Deixa eu te perguntar, você voltando do Japão agora. Lá esse processo é melhor administrado? A cultura oriental consegue administrar isso melhor? Assim, eu estava muito interessado no alfabeto deles, porque o alfabeto é uma forma de você transmitir informação, basicamente, certo? É para isso que existe o alfabeto. Eu tenho uma coisa para te contar, aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa lá que é boa ou que é perigosa, eu preciso transmitir isso, né? Eles têm caracteres que vêm da língua chinesa, que são os kanjis, eu acho. Conforme você vai subindo, por exemplo, estudando na escola, depois você vai para a faculdade, você aprendendo mais kanjis e se espera que você tenha um vocabulário de kanjis maior. E os kanjis vêm conectados. Então, às vezes, 2 kanjis juntos têm um significado diferente. E eles têm
um alfabeto mais simplificado, que é exatamente o nosso, nos caracteres deles, para escrever palavras que não existem ou que não existiam, então, né, para ocidentalizar. Quando você vai ver um japonês falando, ele constrói a frase de uma maneira completamente diferente da nossa. Para eles dizer suba para cima e desça para baixo, faz toda a lógica do mundo. Para nós é um pleonasmo vicioso, está errado, nos ensinaram que não pode, né? Eles escrevem da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Então, e você vê que a forma como as coisas são ditas, elas são muito mais subentendidas do que, então é uma sugestão, o tempo inteiro é uma sugestão. Se você está dentro desse contexto e você cresceu dentro desse contexto, a cultura já te ensina a entender isso. Você sabe como lidar com isso. Para alguém que vem de fora, é extremamente complicado. A gente acha eles enrolados, por exemplo. Diz, por que você não fala de uma vez o que é para falar? Os americanos, ao mesmo tempo, você vai ver que para descrever uma coisa, cara, é direto ao ponto, é pá, assim, do tipo, né? E às vezes há um extremo de que eles não estão querendo ser rudes, mas a gente percebe na nossa cultura latina como algo rude, né? O japonês, para mim, é o contrário disso, e eu acho que eles têm muitas dificuldades, muitas mesmo, de processo de feedback, de melhoria, ao mesmo tempo que tem uma atenção aos detalhes, um atendimento fantástico, mas assim, claramente, né, coisas que a gente até desenvolve em clientes nossos, né? A gente tem um cliente forte nosso que desenvolve muito essa cultura, e sentir isso na prática, falando, gente, todo mundo tinha que ir para o Japão, você entra numa pipoca no restaurante, é assim, mas para você ver a coisa fluindo, funcionando, eficiente, não senti muito isso. E senti ao mesmo tempo que lá ainda tem e eu acho que está acontecendo em todos os lugares do mundo, é como nós lidamos com as influências que estão vindo externas. Todo mundo está isso, com diferenças de língua, com coisas que estão acontecendo, mudança de geração, porque lá tem, né, muitas pessoas velhas, mas de verdade mesmo, 90 anos de idade andando no trem, né? Então, que é uma coisa rara da gente ver. E pessoas que literalmente passaram por guerras e que hoje têm que lidar com essa quantidade de informação. Senti que... Então, por exemplo, a gente vai muito para a Europa, né? Tem um filho que está indo morar lá, a gente né, muito no Brasil, família na Argentina, mora aqui nos Estados Unidos, e lá foi um choque, e eu sempre fico olhando, dizendo, por exemplo, como que são as propagandas, como que são as instruções nos lugares para as pessoas entenderem o que precisa ser feito. Eles têm algumas coisas que são fantásticas, muito, muito boas, mas uma cultura que não é muito propícia a... Por exemplo, quando eles têm uma dúvida, eles não perguntam. A gente achou isso estranhíssimo, porque isso às vezes acontece também no Brasil, nos Estados Unidos, alguém se tem uma dúvida vai te falar, não entendi, certo? E lá não, parece que se a pessoa não entendeu, ela se sente ou burra ou ela não foi capaz de te compreender. E no mundo de hoje, eu acho que ter essa franqueza, essa claridade e poder ter uma conversa franca e aberta é muito importante. Não consigo evoluir. A gente, como sócio, passa por isso. De vez em quando, nós trocamos e-mail, começamos a brigar. Não, vamos ligar aqui e vamos conversar, porque, né? E vamos sair para jantar, vamos tomar um vinho, vamos tomar uma cerveja, vamos fazer alguma coisa. Mas isso parece que falta um pouco lá, e eu acho que precisa. Então, super interessante você perguntar isso, porque eu realmente senti uma diferença, e eu acho que alguns tipos de cultura estão melhor preparados e adaptados para o que vai acontecer, e é uma mudança que, se a gente não está inserido dentro do contexto correto, individualmente a gente tem que começar a olhar e dizer, tá, mas o que eu posso fazer dentro da área que eu tenho controle, né? Então, e começar a filtrar corretamente referências, começar a trabalhar isso. Porque não vai diminuir, né? Não vai diminuir. Legal. Não, eu pensei, engraçado, né? Eu achei que fosse mais organizados mentalmente esse processo lá. E pelo que você está falando, não necessariamente, né? E acho que quem faz as coisas com um pouco mais de calma, um pouco mais de perfeição, acaba sendo menos aberto a feedback, né? Porque o cara faz do jeito que ele acha que tem que fazer, né? Ele faz com cuidado, ele faz com carinho, né? Eu fiz o meu melhor, né? Não é... Exato, e veja, eles têm uma cultura que é muito, muito forte e que por muitos e muitos anos, até recentemente, ficou isolada do resto do mundo. Tipo, o Japão como país não é... Tipo, é recente. E eles têm 14 mil ilhas. Então, quando o pessoal fala do Japão, todo mundo fica pensando na ilha principal, que é Tóquio, Osaka, Kyoto, não sei o que, papá.
A gente foi para Okinawa, que tá 2 horas de avião para o sul, e a gente foi porque é uma das Blue Zones, daquelas zonas azuis de longevidade. As pessoas, a gente assistiu um seriado sobre isso, as crianças queriam ir, e eles até recentemente eram um reinado separado, que chamava Ryukyu, né? RYU, KYU, que tem castelos, tudo separado e cultura completamente diferente. Então, veja, que isso é outra coisa super importante, mas isso eu acho que está acontecendo não é só porque não queria que fosse interpretado como uma crítica ao Japão. Tem coisas maravilhosas lá, fantásticas, certo? A relação específica aqui é como lidar com o excesso de informação, né? E eu até acho que cada um lida do seu jeito. O que eu estou falando é que a todas as culturas, seja de país, seja de empresa, o próprio núcleo familiar, eu acho que está sendo questionado, trabalhado, bombardeado em algumas situações pelo excesso de informação, certo? Então, por exemplo, hoje eu vou ter uma discussão com um filho meu, ele me vem com o ChatGPT do lado, ele abre o celular na hora e diz, pai, não, eu assisti um YouTube ontem que dizia, e algumas vezes está certo, às vezes está errado, mas então mudou. Eu fico pensando hoje um médico que recebe um paciente, o paciente já vem dizendo o que ele tem, o que precisa tomar, já vem, deve ser complicado hoje esse cenário, né? Isso está acontecendo em todos os lugares. Agora, em lugares onde você tem uma cultura hierárquica muito estabelecida, onde não existe de verdade muita comunicação para cima, não existe um respeito a regras, a processos, a não sei o quê, fica meio engessado às vezes, é muito duro. E aí tem dificuldade de ter a maleabilidade e flexibilidade, né, necessária para lidar com tudo isso. Por outro lado, é um ponto forte dizer nós somos assim, isso aqui está funcionando, está bem, é bom, certo? Tem algumas coisas muito boas. Então, talvez no fundo o correto seja isso, tipo, acreditar firmemente em algumas coisas e filtrar outras que são boas e trazer e introduzir lentamente. Mas eles claramente, por exemplo, se ele ligava a televisão, não tinha nenhum outro canal que não fosse japonês. Não tem nenhum outro time, a não ser tava todo mundo vendo a Copa do times, não sei o que, papapá, NBA, nada não existe, né? Guerra na Rússia, Ucrânia, não, eles estão isolados falando daquilo que é importante. Então, se você olhar uma cultura e uma empresa que tem uma cultura forte, se ela tiver engessada hoje, ela vai ter problemas. Ela acho que uma cultura realmente que evolui, ela tem que manter a essência, mas ao mesmo tempo permitir esse crescimento e evolução, porque senão a própria equipe eu acho que começa a questionar. Você começa a envelhecer na equipe, no modelo, no processo, e você não consegue lidar com tudo. E você não consegue simplificar, porque isso é outra coisa. Se você vai se apegando a tradições que sempre ficaram, e se não larga de algumas delas, as coisas vão começando a empilhar. E daqui a pouco tudo começa a ser lento, tudo começa a ser moroso, tudo começa a ser todo uns 500 mil rituais, certo? Tudo leva 4 horas, e aí você diz, cara, na época que não tinha nada, tudo bem, eu entendo. Mas você fazer uma cerimônia do chá que dura 6 horas, você diz, isso é bom para participar de verdade. Eu digo, desculpe, eu prefiro algo mais rápido. Você sabe que quando eu morava em Curitiba, eu tinha muitos amigos japoneses, né, orientais. E eles falavam uma frase que, para mim, tentando ajudar quem está nos ouvindo a organizar um pouco, né? Eles falavam assim, a diferença é que para vocês, o crescimento leva à perfeição. Para nós, a perfeição leva o crescimento, né? E eu achava essa frase super legal, porque, na verdade, é um conceito de qual é a nossa perfeição. E a gente repetindo a nossa perfeição, ela vai nos levar ao crescimento, né? Eu acho muito do que a gente falou hoje nesse bate-papo aqui, é que às vezes as pessoas perderam a sua perfeição. E o ambiente dentro de uma empresa, dentro da vida da gente, é assim, qual é a sua perfeição, né? Cada cultura fala isso de um jeito, cada mentoria fala de um jeito, mas assim, qual é a sua perfeição? Qual é o seu melhor? O que você pode fazer para ser o melhor que você consegue dentro daquele ambiente que você definiu? Depois nós vamos para o próximo passo. O que eu vejo é que as pessoas estão perdendo um pouco dessa perfeição. O que é a perfeição? É o que o mundo fala que é a perfeição. É o que os concorrentes falam que é a perfeição para uma empresa, é o que os outros líderes falam que é a perfeição no processo de liderança. E as pessoas estão olhando um pouco para o seu próprio processo de perfeição, que não precisa ser construído sozinho. Pode ser construído numa organização, em qualquer lugar que seja, mas esse ambiente é, para mim, extremamente seguro para a gente navegar nesses dias de tanta informação, assim, né? Sim, sim. Uma coisa que a gente sempre falava no Small Giants, na dúvida, volte para os seus valores. Volte para o que você acredita. Nessas horas, eu acho que acreditar em algo maior, né, em todos os sentidos,
é super importante porque ele te dá um chão firme, sabe? Ele te permite que você esteja bem estabelecido, ancorado. Então, o mundo à volta está revolto, mas você internamente tem essa força. E às vezes você consegue compartilhar isso com um grupo de pessoas que também reforça e que acredita. Então, quando você tem isso, tem essa missão clara, ter os valores claros no que você acredita, e aí você começa a ter mais facilidade de definir o que é certo, o que não é, o que é de curto prazo, o que é de longo prazo, e começa a entender esse processo. Isso que você falou dos japoneses é muito real, assim, porque a valorização de algo de longo prazo, né? Então, aqui no Brasil a gente é muito imediatista, muito imediatista. E tem uma história russa, eu vou contar ela rapidinho, né? Que a gente já está terminando aqui, mas é um menino que é muito ansioso, ele acorda todos os dias e quando ele acorda, ele já está pensando no que ele vai comer. Quando ele está comendo o café da manhã, ele já está pensando nos amigos que ele vai encontrar na aula. Quando ele está na aula, ao invés de prestar atenção na aula, ele está pensando no recreio. Quando ele está no recreio, já está pensando no almoço. Quando ele está no almoço, já está pensando na brincadeira que vai fazer à tarde já está pensando, sabe, o tipo de... E aí um dia ele tá passeando, né, e brincando, e vem uma bruxa e fala para ele: eu tenho aqui uma ferramenta, né, que é mágica e que te permite acelerar o tempo. Você quer? Porque eu notei que você é muito ansioso, você está sempre pensando na próxima etapa, você não está muito prestando atenção no que está fazendo agora, você está sempre lá na frente. Isso aqui te ajuda a chegar lá mais rápido. Você quer? É só você puxar esse fio, e aí você puxa o fio e as coisas acontecem. E ele, na ansiedade, aceita. E aí vai acontecendo de que ele começa a puxar o fio em todas as situações. Então ele quer saber como ele vai ser se ele vai entrar na faculdade. Então ele passa toda a escola e ele puxa o fio e ele magicamente aparece na faculdade. Aí eles: vão me formar, não vão me formar? Vai, ele puxa o fio, se forma. Aí eu vou ter um bom trabalho, ele puxa o fio, tá no trabalho. Vou casar, não vou ter um filho, não vai ter, né? Ele vai puxando o fio e um dia o fio começa a mudar de cor. Daqui a pouco ele tá prateado, um dia tá dourado e aí ele tá velho. E aí ele tá no leito de morte pensando: meu Deus do céu, eu não vivi? Eu não passei por nenhum momento importante. Todos eles eu estava ansioso pensando e puxando o fio e acelerando. E aí ele começa a ter um não sei o quê. Ele acorda e ele estava sonhando. E aquilo tudo tinha sido um sonho. E na história, de maneira muito inteligente, quando ele acorda do sono, ele olha a bruxa indo embora. Certo? Tipo, na verdade, não é uma pessoa indo embora, quer dizer, fica aquela dúvida: foi real ou não foi. Mas essa história de puxar o fio, porque eu quero ver o que vai acontecer e acelerar, não permite que você aproveite momentos importantes, que você não esteja presente. Estar presente é super importante, né? Então você vê o tempo inteiro famílias onde estão todos no celular, né? E se você tem uma criança pequena, se você tem um filho adolescente, a coisa mais importante que você pode dar é a tua presença, né? Então essa coisa de que eu tô aqui, mas na verdade não tô, porque eu tô pensando lá, porque eu tô pensando nas outras coisas, porque eu tô pensando em todas as coisas que eu tenho que fazer, as coisas que eu não fiz, as coisas que eu deveria ter feito, eu acabo entrando numa espiral que não é muito positiva. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, conte pra gente como você tem lidado com isso. Você está passando também por isso, né? Eu tenho lido e estudado o assunto há muito tempo, porque eu naturalmente, né, tenho isso. Tinha refluxo, né, acidez, cabelo branco com 30 anos de idade, tipo assim, sempre fui naturalmente ter uma tendência a essa parte ruim do estresse, sempre preocupado com um monte de coisas, e agora olhando com um pouco mais de calma, de sabedoria, dizendo: talvez se eu tivesse lidado de maneira diferente algumas situações da minha vida, teria sido mais benéfico para todo mundo, teria, né, resultados diferentes. Não me arrependo de nada, porque naquele momento era a melhor situação, mas você hoje ter calma, eu acho que é uma vantagem competitiva. Você ter um equilíbrio emocional e principalmente saber retomar o equilíbrio, né? A questão da resiliência, saber retomar o equilíbrio quando você sai dele, porque o mundo vai te empurrar para fora do teu equilíbrio, é cada vez mais uma arte, uma disciplina, uma habilidade que precisa ser trabalhada, porque faz muita diferença. E como o líder acaba influenciando toda a sua equipe e transmite essa ansiedade ou calma, certo? Saiba que o teu papel é muito importante se você é líder, porque você pode ser, de novo, algo que reforça ou algo que melhora, algo fundamental para a tua equipe. Marcelo, para terminar? Adorei a conversa, sensacional, necessária, e é isso. Vamos pensar em como a gente construiu a nossa perfeição junto com o nosso grupo e fazer aquele ambiente que a gente está, um ambiente que as informações entrem, mas que as informações mais importantes sejam o que você desenhou para realmente ser a verdade sua, da sua empresa, enfim, da sua vida, da sua família,
porque senão você fica tão à mercê das informações que você não constrói o seu ideal. E aí chega uma hora que tudo fica muito parecido e que tudo não fica pasteurizado. E eu acho que isso é o pior caminho que tem. Acho que o Paulo Coelho falou que o universo conspira a favor de quem sabe para onde está indo. Exatamente. E se você não sabe para onde você está indo, aí então também tem uma conspiração, só que ela não é muito boa. Então, antes de mais nada, defina para onde você está indo. O que você quer, qual é a tua perfeição no que você acredita. E aí lidere teu grupo. Campeão, campeã, super obrigado por estar aqui com a gente. Lembre de curtir, de comentar, de compartilhar. E nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Até lá. Abraços reconfortantes, calmantes, certo? E emocionalmente equilibrados. Tchau.